Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática e estou gravando mais um vídeo para vocês aqui sobre matemática básica. Na verdade, eu vou gravar 4 vídeos para vocês, um com adição, subtração, multiplicação e divisão, que são as 4 operações básicas de matemática. Esses vídeos foram elaborados após a avaliação diagnóstica que eu fiz com vocês no começo do ano. Então, eu percebi que alguns de vocês ainda estão com algumas dúvidas sobre as operações básicas ou esqueceram algumas regras básicas dessas operações, né? Então, esse primeiro vídeo aqui vai ser de adição, certo? E depois virão mais 3. Mas antes de falar de adição, vou falar um pouquinho sobre o sistema numérico decimal. Então a gente vai fazer uma revisão um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, o posicionamento, né? Na verdade, eu quero relembrar com vocês o posicionamento dos números nesse sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, eu fiz alguma tabelinha aqui para vocês, ele obedece algumas regrinhas, né? Por exemplo, a classe, né? As classes. Nós temos as classes dos milhões, dos milhares e unidades. Depois aqui ainda vai vir uma outra aqui que eu vou falar daqui a pouco. Mas não termina aqui, né? Aí nós temos aqui para o lado esquerdo aqui, depois dos milhões viriam os bilhões e os trilhões e quatrilhões e assim por diante. Continuaria. Mas eu estou dando o exemplo só aqui dos milhões, milhares e unidades, por enquanto. Dentro dessas classes, nós temos as ordens. Por exemplo, aqui, ó, unidade. É a primeira ordem aqui da unidade simples, são as unidades simples, as dezenas, né? Esse D é de dezena e o C é de centena. Passando aqui para a classe dos milhares, nós temos as unidades de milhar, as dezenas de milhar e centenas de milhar. Depois passa aqui para a classe dos milhões, nós temos unidade de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões e assim por diante. Sempre de 3 em 3. Ó. Sempre de 3 em 3. Ok? Então vou dar um exemplo aqui, vou colocar um número aqui para a gente relembrar. Eu tenho aqui um número. O primeiro número aqui, o número 5, ele está aqui na classe dos milhões, né? E na unidade de milhões, né? Então, como eu leio esse número? 5.436.795 unidades. É assim que eu devo ler esse número, ok? E, e quando esse número tem vírgula, que a gente chama que é um número que seria um número decimal. Quando a gente passa aqui para os decimais, que são os números que vão após a vírgula, que daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui para vocês, essas ordens aqui mudam. Por exemplo, agora o D aqui, ele já não é mais de dezena, ele é de décimos. E o C não é mais de centena, é de centésimos. E o M é de milésimos. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar um número que contém aqui, né, que tenha uma vírgula, né, que tenha uma casa, a gente chama de uma casa decimal, que é aquele 5. A gente fala que ele tem uma casa decimal. Então, esse número aqui está na casa dos milhares, né, que é aqui, ó, na centena de milhares, então eu começaria com 928.634 unidades e 5 décimos, porque ele está na casa dos décimos, né? Ó. Então é assim que a gente lê: 928.634 unidades e 5 décimos.
ok? Vamos dar mais um exemplo aqui com uma casa de centésimos. Aqui a gente está na casa, né, no primeiro número aqui do lado esquerdo, a gente está na casa de dezenas de milhares. Então seria 86.329 unidades e mais 15 centésimos. Porque esse número 5 aqui, ó, ele está na casa dos centésimos, né? Que a gente já viu aqui, ó, centésimos. Então, por isso é que a gente tem que falar 15 centésimos. Vamos dar mais um exemplo. O número 7 aqui, que está do lado esquerdo, ele está na casa da unidade de milhares. Então, 7.328 unidades e 256 milésimos. É assim que a gente deve ler, ok? Por que eu entrei nesse assunto? Porque nas operações, por exemplo, de soma, quando a gente estiver montando um algoritmo da soma, ou seja, que a gente vai colocando um número sobre o outro para somar, a gente tem que alinhar unidade com unidade, dezena com unidade, dezena. Se tiver vírgula, tem que ser vírgula embaixo de vírgula e, e assim por diante. Então vamos lá para o assunto desse vídeo, ok? Adição. Temos aqui uma operação de adição básica, 4 mais 8. Quando os números são assim, de uma unidade só, né? 4 mais 8, é fácil. É fácil a gente. 4 mais 8, 12. Ok? Porém, às vezes, os números são maiores, por isso a gente precisa ter algumas regras. Vamos começar pelo básico aqui, esses dois números. Cada número desse envolvido aí nessa adição tem um nome. Por exemplo, o 4 e 8 aqui que estão sendo somados, eles são as parcelas da adição. E o número 12 é a soma ou o resultado dessa operação de adição, certo? As parcelas pode ser mais de duas, né? A gente pode somar 3, 4, 5, 10, 100 números ou 100 parcelas, né? A gente pode ter 100 parcelas, mas o resultado vai ser sempre um só, né? A soma dessas parcelas vai ser sempre um só. Então vamos a um exemplo com um número um pouquinho maior, porque esses números aqui, quando eles são assim unitários, né? As unidades, é fácil você somar, como eu disse, 4 mais 8 igual a 12. Mas e se os números são maiores? Quando os números são maiores, a gente tem que montar um algoritmo da adição. O que é um algoritmo? Algoritmo é uma sequência de regras ou operações que vai permitir a gente solucionar um problema. Então, por exemplo, a gente tem 342 mais 34. Isso aqui já não dá para fazer assim uma conta, um cálculo mental. Até dá, mas já é um pouquinho mais difícil. Então, existe uma regrinha para a gente montar isso aí. Como eu falei, existe um algoritmo que a gente costuma montar desta forma. Uma parcela sobre a outra, respeitando aquilo que a gente falou anteriormente, as unidades, né? Que o 2 e o 4 são as unidades, as dezenas, né? O 4 e o 3 representam as dezenas, e o 3 e o 2 representam as centenas. Então, um embaixo do outro, e é assim que a gente monta o algoritmo da adição. Ok? Então, vamos dar início aqui. Sempre a gente inicia a nossa adição aqui pelo lado direito, ou seja, pela unidade. Tá? Então, 2 mais 4 igual a 6. Ok? 4 mais 3 igual a 7. Coloco o resultado aqui. 3 mais 2 igual a 5. Então, temos o nosso resultado, 576. Esta operação de adição foi simples. Vamos para uma um pouquinho mais difícil, mas sempre com o mesmo
a gente vai obedecer esse mesmo algoritmo, a gente vai montar sempre da mesma forma. Temos aqui 3.436 mais 785. Para vocês verem que quanto maior o número, mais vai dificultando um cálculo mental. Então, por isso é importante a gente saber montar esse algoritmo. Né? Vamos montar aqui 3.436 mais 785. Lembrando, né, do posicionamento, sempre a gente alinha pelo lado direito, a gente alinha unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena e milhar. Aqui nós temos uma casa de milhar. O número de baixo não tem, mas se tivesse, estaria alinhado, ok? Então vamos lá. Aqui vai ter uma pequena diferença, ó, que vocês vão lembrar. 6 mais 5, começando aqui pelas unidades, 6 mais 5 é igual a 11, certo? Só que esse número 11, eu não posso pôr ele ali. Então, o número 1 aqui, que representa a dezena, eu vou jogar aqui em cima do 3. Ó. E a gente fala assim, vai 1, né? Vai 1 ou sobe 1. Então, esse 1 sobe ali em cima do 3 para participar da soma desses números aqui. Então, 1 mais 3 é igual a 4, mais 8 é igual a 12. 12, mesmo esquema. O 1 sobe aqui. 1 mais 4, 5, mais 7, 12. Eu coloco o 2 aqui e o 1 sobe lá para somar com o 3. 3 mais 1, 4. O nosso resultado aqui, então, é 4.221. Ok? Vamos agora para um outro exemplo, que, como eu disse, na operação de soma, a gente pode colocar mais de uma parcela. Então, vamos colocar mais de uma parcela aqui. Então, nós temos aqui, ó, 34 mais 126 mais 2.836 mais 815. O algoritmo que a gente vai montar é o mesmo. Um número embaixo do outro e respeitando unidade, sempre alinhando para o lado direito. Nessa avaliação diagnóstica que nós fizemos no começo do ano, eu percebi que alguns de vocês estavam alinhando para o lado esquerdo. Aí o resultado dá totalmente diferente. A gente tem que alinhar desta forma. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhar. Ok? Depois eu vou colocar essa mesma operação aqui, essa mesma adição de uma forma diferente. Mas primeiro eu vou ter que falar das propriedades. Então vamos fazer essa soma aqui. Vamos começar aqui, como sempre, pelo lado direito, né, pelas unidades. Ó, 4 mais 6 igual a 10, mais 6, 16, mais 5, 21. Como já foi falado anteriormente, né, deu 21. Eu coloco esse número 1 aí embaixo e esse 2 eu coloco lá em cima. Então, 2 mais 3 igual a 5, mais 2, 7, mais 3, 10, e mais 1, 11. Coloco 1 aqui e o 1 sobe aqui para somar com os outros. 1 mais 1, 2, mais 8, 10 e mais 8, 18. Coloco 8 aqui e o 1 sobe aqui. 1 mais 2, 3. Então o meu resultado aqui é 3.811, que é o resultado dessa adição. Antes de dar um outro exemplo com esses mesmos números, vamos falar um pouquinho das propriedades da adição. Propriedades, na verdade, são características de uma determinada operação que sempre vão respeitar um padrão. Então, vou mostrar aqui para vocês do que se trata. Por exemplo, a primeira propriedade da adição, a propriedade comutativa. Então, se eu tiver aqui 2 mais 8
e eu inverter essas parcelas, se eu colocar 8 mais 2, o resultado vai ser o mesmo, vai ser igual a 10. Então, não importa o posicionamento das parcelas, tanto eu posso colocar o 2 mais 8 ou o 8 mais 2, o resultado vai ser o mesmo, 10. Essa é a primeira propriedade. Isso mesmo que fosse várias parcelas. Eu inverter as parcelas não vai alterar o resultado, ok? Então, vamos à segunda propriedade, a propriedade associativa. Então vamos lá. Temos aqui uma operação de adição com 3 parcelas. Então, se eu quiser colocar entre parênteses aqui e quiser iniciar a soma por esses dois, que como ela está entre parênteses, deveria iniciar a soma por esses dois números, 4 mais 3, e depois somar com 2. No caso da adição, se for só adição, seria a mesma coisa que eu somasse primeiro, se eu colocasse o parênteses no 3 mais 2. Ou seja, que eu somasse primeiro o 3 mais 2 para depois somar o 4. O resultado seria o mesmo, seria sempre 9. Não importa por onde eu começar a soma. 4 mais 3 mais 2, ou 3 mais 2 mais 4, o resultado vai ser sempre o mesmo, vai ser 9. Certo? Uma terceira propriedade, propriedade do elemento neutro. Qual é o elemento neutro da adição? É o zero. Então, se eu tiver aqui uma operação de adição e eu tiver um zero nessa operação de adição, entre essas parcelas, eu tiver um número zero, o resultado não vai alterar nada. Vai ser 15, por exemplo, 15 mais 10 é 25, mais zero continua sendo 25. Seria a mesma coisa que eu ignorar esse zero. Seria a mesma coisa que eu colocar o 15 mais 10 e ignorar o zero. Não, ou seja, o zero não vai alterar o resultado da minha soma. Por isso ele é chamado de elemento neutro. Ok? Então vamos voltar aqui. Agora que eu dei essas propriedades, vamos voltar aqui no último exemplo lá, que eu dei aquela soma que tinha 4 parcelas, né, que eu dei essa soma. Agora vou organizar ela de uma forma diferente, para demonstrar aquela primeira propriedade, né, a comutativa. Para ficar de uma forma mais fácil de visualizar, eu organizei em forma decrescente. Mas o sistema continuou o mesmo e o resultado tem que dar o mesmo, segundo aquela propriedade. Né? Então, ó, coloquei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhares. Não tem outra milhar, mas se tivesse, estaria alinhado aí. E eu efetuando essa operação, a soma vai dar o mesmo, porque é isso que está dizendo na primeira propriedade, a propriedade comutativa. Não importa se eu, a forma com que eu vou organizar as parcelas, o resultado tem que ser sempre o mesmo. Então, com esse exemplo, eu termino esse vídeo aqui de adição, certo? Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que esse vídeo ajude vocês nas operações de adição, que eu procurei dar o básico aqui desta operação. E também o sistema de numeração decimal, que foi a primeira coisa que eu abordei lá no começo, as propriedades da adição. Então, acredito que esse vídeo vai ajudar vocês na sequência de aulas que a gente vai ter, ok? Então, até a próxima, bons estudos!